Bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre a temperatura da cor ou a temperatura da luz. Esse assunto tem total relação com a nossa fotografia, porque a gente depende da luz para poder gerar a imagem. Então, dependendo da fonte de luz que a gente está utilizando, a gente vai ter tonalidades de cor diferente. Aqui eu tenho uma representação, né, de um quadro da temperatura da luz ou temperatura da cor durante a variação do dia, por exemplo, e algumas iluminações artificiais que a gente tem em casa ou que a gente tem na rua, por exemplo. A gente tem aqui o exemplo de luz de tungstênio, que é a luz do poste da rua, tem a luz fluorescente, tem luz da sombra, do dia nublado, enfim, todos esses tipos de iluminação, elas têm uma temperatura diferente. E isso vai interferir na nossa fotografia com relação a tonalidades das cores, né, que a gente está captando, né? Porque, por exemplo, a luz de tungstênio, que a gente encontra de forma mais comum nas cidades, né, nas ruas das cidades, ela tem uma temperatura de 3000 Kelvin, né, que dentro dessa faixa aqui, ó, dessa faixa aqui, ela é uma tonalidade mais amarelada e quando a gente fotografa, por exemplo, ela é um pouco mais difícil de você conseguir as cores reais da foto, né, dos objetos fotografados. A luz fluorescente, por exemplo, puxa mais para a tonalidade verde. Isso também interfere na nossa fotografia, porque as cores vão puxar mais para o verde. Se você fotografa um objeto branco utilizando uma luz fluorescente, esse objeto não vai ficar totalmente branco, ele vai ficar esverdeado, né? O branco vai ficar puxando para o verde. Então, e as outras cores também vão ter interferência do verde. Então, uma luz ideal para a gente poder fotografar seria entre 5000 e 5200 Kelvin, que é a luz do dia, né? Que é a luz do sol durante o dia ali, sem ser muito de manhã ou muito à tarde, porque bem cedo e bem no final da tarde elas têm diferentes tonalidades também. No final do dia, no pôr do sol, a luz vai puxar mais para o laranjado, para o vermelho, tons mais quentes. E no começo do dia é um tom mais frio, né? Principalmente quando o céu está bem azul, né? Quando o céu está sem nuvem nenhuma, a tonalidade vai puxar mais para o azul, os tons frios. Quando a gente fotografa na sombra, também a tonalidade fica mais fria. Eu tenho uma aula extra que eu deixei na aula de dicas, que eu faço esse experimento, né? Eu faço uma fotografia no pôr do sol, depois vocês vão na aba de dicas, né? Nesse conteúdo extra que está disponível para vocês e assistam essa aula que eu falo sobre a temperatura da luz, a temperatura da cor. Porque eu faço essa foto no pôr do sol, só que eu faço um teste da luz do sol entrando na lente do meu smartphone e eu calibrando essa luz do sol no pôr do sol e faço a calibragem também na sombra, né? Que eu inclino um pouquinho o celular para a sombra e faço a leitura também do meu ambiente. E ele dá diferentes tonalidades. Então, quando eu calibro no sol, a minha luz fica, a luminosidade fica mais quente e na sombra ela fica mais fria. E isso interfere também na nossa foto quando a gente vai editar essa foto. Então, por isso que é muito importante a gente entender essa relação da temperatura da cor e saber que fonte de luz vai me gerar uma luz mais branca ou uma luz mais quente e que a gente possa utilizar na nossa foto. Por exemplo, se eu for fazer fotos de produtos, eu preciso ter uma coloração mais real do produto, né? Então eu vou preferir uma luz mais branca, que os LEDs hoje em dia proporcionam isso. A gente consegue ter esse equilíbrio de tonalidades. Eu vou preferir fazer a foto com um LED totalmente branco, porque daí as cores que eu vou fotografar vão ser reais. Diferente de se eu for fazer a foto de um produto e utilizar a luz fluorescente, que vai me dar tons esverdeados. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte.
Só um detalhezinho, que diferente da temperatura do ambiente, que a gente mede em graus centígrados, a temperatura da cor, a temperatura da luz, ela é medida em Kelvin, né? Então, por isso que é 4.000 Kelvin, ou 4.000K, 5.000K. Na opção da câmera, quando vocês forem editar a fotografia e aparecer 5.000 Kelvin, 3.200 Kelvin, é a referência da temperatura da cor, temperatura da luz, tá ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Assistam a aula de dicas no card extra, que eu falo sobre, que eu faço esse teste em prática, né, da temperatura da cor. Espero que vocês tenham gostado. Deixem comentários aqui embaixo, alguma sugestão, se vocês entenderam, se tem alguma dúvida, tá ok? A gente se vê na próxima aula.